correção, né, galerinha do 9º ano. Então, nós paramos aí no exercício número 5, meu vídeo parou, tá? Então, ele falou o seguinte: com base na figura a seguir, responda. Então, te deu aqui a tabela periódica, né, simulação de uma tabela, te deu aqui as famílias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? E a letra A, ele perguntou qual é o número de elétrons da camada de valência dos elementos representados na região 2. Olha, na família 2A, ó, se ele tem, aqui olha, presta atenção, aqui está representando a segunda família da tabela periódica, então família 2A, né? Então ele perguntou quantos elétrons tem na camada de valência. O número de elétrons da camada de valência é a última camada, corresponde ao número da família, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, tá bom? Olha, 2 elétrons na camada de valência. Depois ele perguntou quais as principais propriedades físicas dos elementos representados na região 3, tá? Olha, então ele perguntou quais seriam as propriedades físicas. As propriedades físicas são aquelas propriedades que são reversíveis, tá? Olha, então essas propriedades, olha, seria o que essas propriedades físicas? Seria, elas têm brilho, né? Olha, elas têm elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, têm boa condução de eletricidade e calor, não é isso? Olha, são dúcteis e maleáveis, né? Quer dizer que podem formar lâminas e fios, tá? Olha, então, na verdade, os elementos da família do grupo 3, né? Que está chamando região 3, eles são chamados de elementos de transição, tá? Olha, e as características foi justamente essa que eu falei, né? Essas propriedades físicas que eu acabei de falar. Principalmente tem alto ponto de fusão e ebulição, né? Com exceção do mercúrio que a gente já comentou no exercício anterior, não é isso? E ele tem brilho, igual, olha só, o ouro, a prata, todos eles têm brilho, né? São bons condutores de eletricidade e calor. Olha aí o cobre, os fios de cobre utilizados nas fiações das nossas casas, tá? Olha, o ouro, né? A prata que pode formar espelhos quando finos, né? Então, olha, essas seriam as características físicas dele. C. Qual é a região que representa a família dos gases nobres? Então, vamos lá. A região que identifica a família dos gases nobres seria a região 7, tá? Vocês podem ver que aqui a gente não está falando de família por família, não. Aqui está dando região. Aqui sim, ó, família 1A, 2A, tá? Agora ele está falando da região 4, olha. Essa aqui é a região 4 todinha, tá vendo? Essa é a região 5. Aqui ele não está se tratando de famílias, tá? Olha, agora a região 7, né? Que corresponde à família dos gases nobres. Tudo bem? Olha, família região 7, tá? Então, vamos lá. Eu não sei essa apostila, mas vamos. Depois ele perguntou, D. Qual é a região que representa a família dos elementos que reagem violentamente com a água, formando o gás hidrogênio, né? Olha, então, geralmente, tá, esses elementos que reagem violentamente com a água, formando gás hidrogênio, são os elementos da família 1A da tabela periódica, tá? Olha, então são os metais alcalinos, tá? Esses elementos estão localizados na região 1. Então, são os metais alcalinos, tá? Eles reagem violentamente, né, com hidrogênio produzindo gás, não é isso? Ó, com a água, desculpa. Eles reagem violentamente com a água, formando aí a liberação do gás hidrogênio, tá? Olha, então, família 1A, tá? Que são os metais alcalinos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Tem coisa aqui que eu não anotei, mas dá para vocês prestarem atenção, né? Agora, o exercício de número 8. Vamos lá. O número 8, ele falou... o 6, né? O 6 também eu tinha marcado para vocês, né, galera? Então, vamos lá. 6. Na tabela a seguir, são dadas informações sobre os núcleos de 4 átomos neutros. Então, vamos pegar aqui a tabela, né? Então, ele me deu aqui a tabela, a primeira linha, né? A primeira
linha vertical, a segunda e a terceira, né? Onde ele me deu aqui, tá? Olha, o átomo genérico representado por A, B, C e D, me deu o número de massa dele, me deu o número de nêutrons, tudo bem? Aí ele falou o seguinte, tá? Associe os pares que possuem propriedades químicas semelhantes. Justifique a sua resposta, tá? Olha, então o que eu vou fazer? Esse aí eu vou fazer ele com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Ele falou que tem propriedades químicas semelhantes. O que seriam essas propriedades químicas? Praticamente eles pertencerem à mesma família da tabela periódica, tá bom? Então vamos lá. Parece que eu já tinha feito um exercício tipo esse com vocês. Não. Já sim, viu, galera? Esse exercício de número 6 é o exercício, olha só, é o exercício de número 9, tá vendo? Olha, de número 9, lá da página 108. Praticamente não, é o mesmo exercício, tá? Olha. Só que aí ele tá pedindo coisas diferentes, então vamos ver aqui, olha. Então ele pediu os pares que possuem propriedades químicas semelhantes. Então vamos fazer, porque lá é o mesmo exercício, só que eles estão pedindo coisas diferentes, tá? Então vamos lá, olha. Se ele está querendo propriedades químicas semelhantes, geralmente as propriedades químicas, então exercício de número 6, essas propriedades químicas seria quais propriedades? Eles apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência, tá? Olha, eles vão apresentar o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou eles pertencem à mesma família da tabela periódica, tá? Olha, pertence à mesma família. Então, vamos lá. Ele me deu a massa de cada um deles. Olha, então, para eu saber se eles estão na mesma família, eu tenho que saber qual é o número atômico. Então, o A, ele me deu aqui, olha, que a massa é igual a 19. O número de nêutrons é igual a 10, tá? Então, nós temos que achar qual é o número de prótons, que é igual ao número atômico, para a gente identificar a família que ele se localiza, né? Porque o átomo, ele é identificado na tabela periódica a partir do número atômico, não é isso que nós vimos aí? Então, vamos lá, olha. Então, aqui, olha, o número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons, tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o número de prótons é igual a massa. A massa é 19, menos o número de prótons, que é 10, número de nêutrons, que é 10, então o número de prótons é igual a 9, tá? Quem é esse elemento na tabela periódica? Se você pegar qual é o elemento, a gente vai ver que é o elemento flúor, lá na família 7A, tá? Olha, vai ser o flúor. Pronto, vamos ver aqui o elemento B, tá? O elemento B, ele tem as seguintes características. A massa dele é 23 e o número de nêutrons dele é igual a 12. Então, o número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons. Então, o número de prótons é igual a 23 menos 12. O número de prótons é igual a 11, tá? Então, o número atômico dele vai ser 11. Quem que é esse elemento? O sódio, tá? Olha, então o sódio, o número atômico dele vai ser 11. Tudo bem? Ó, número de prótons é igual ao número atômico, tá? Então, vou continuar aqui, olha. Vou analisar agora o elemento C, tá? Tudo isso, vou comentar com vocês, no exercício de número 6. C, ele falou que C, ele tem massa igual a 35 e número de nêutrons igual a 18. Né? Logo, o número de prótons dele é igual a massa menos o número de nêutrons. O número de prótons é igual a massa, que é 35, menos 18. O número de prótons dele é igual a 17.
Então, olha, quem é esse elemento na tabela periódica? A gente vai lá na tabela periódica, tá? E vamos ver qual é o elemento de número atômico 17. Vai ser o cloro, tá? Olha, então vai ser o cloro, tá? Olha, aí depois a gente vai verificar qual a família que ele se localiza. Depois, o D, para finalizar, né? O D, ele falou que a massa dele é igual a 39 e o número de nêutrons dele é igual a 20. Logo, o número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons. Prótons é igual a 39 menos 20. O número de prótons é igual a 19, né? Então, o que é esse elemento da tabela periódica? Então, nós vamos procurar ele lá na tabela periódica. Vai ser o potássio, tá? Olha, o potássio. Então, K19, tá? Então, olha só, agora para a gente verificar se eles têm propriedades químicas semelhantes, nós temos que verificar qual é a família que eles se localizam. Então, nós vamos lá na tabela. O flúor, de número atômico 9, está na família 7A. Tá? Depois, o sódio, ó, de número atômico 11, está na família 1A. Depois, o cloro, aqui ó, família 7A. Ou 7A em logaritmo romano. E por último, 19, que é o potássio, olha. O potássio está na família 1A da tabela periódica, tá? Olha, da família 1A. Então, galerinha, o que a gente pode perceber? Né? Que o sódio e o potássio estão na mesma família. Então, ó, o sódio e o potássio têm propriedades químicas semelhantes, né? E o flúor e o cloro também, pois eles se localizam na mesma família, sódio e potássio, família 1A. Flúor e cloro, família 7A. Tá, galera? Então, olha, aí sim, eles apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes, tá? Então, vamos continuar aí, né? O exercício de número 8, me parece que é o último. Então, vamos lá. O exercício de número 8. Eu acho que tá todo mundo já cansado, né, galera? Vamos falar a verdade, né? O ano complicado esse. Nossa, meu Deus. Então, vamos lá. Número 8. Destaque os erros presentes na tabela a seguir, circulando-os e justifique sua resposta. Então, vamos lá que nós vamos precisar da tabela periódica aqui, ó. Gás nobre, família 8A. Olha, família 8A, né? Então, vamos ver aqui, ó. O flúor pertence aos gases nobres? Não, ele está na família 7A. Então, o flúor já é um erro. Ele falou circulando os erros, olha. O flúor. Carbono. O carbono está na família 4A. Então, também está errado, tá? Então, aí, o que vocês podem colocar? Nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Depois eu coloco para vocês na folha qual que seria o erro, porque a localização deles na tabela periódica. Metal de transição. Metal de transição são todos esses aqui, olha. Tá? Olha que vai da família 3 até a família 12. Eles são todos metais de transição. Então, vamos ver. O cobre é o metal de transição? É aqui, olha. Ele tá nessa região. O zinco também, olha. Tá vendo, ó? Cadê ele? Aqui, ó. Tá nessa região também, tá? Depois, o crômio, Cr, aqui também tá nessa região. Depois, a prata, Ag, também tá nessa região. Então, a gente vai verificar, né, que aqui, olha, nos metais de transição não há erro, né? Todos estão corretos, não é isso? Olha, olha que bênção, que bom, né? Então, vamos lá agora. Os metais alcalinos. Os metais alcalinos seria a família 1A da tabela periódica. Então, vamos ver quais erros que nós temos. O lítio está na família 1A, que olha, aquele aqui. O carbono não, o mercúrio. O mercúrio aqui, ó, não está na família 1A. Então, está errado. O mercúrio está na família 2B, tá? O potássio, família
1A tá certo. Depois, o rubídio, vamos ver aqui, ó, também família 1A. Então, ele está correto, pertence à família dos metais alcalinos. Depois, halogênio, família 7A. Aqui, ó, família 7A da tabela periódica. Então, vamos ver. Nitrogênio, tá na família 7A? Não, tá na família 5A. Então, tá errado. Depois, carbono, tá na família dos halogênios? Não, tá na família 4A, errado. Iodo, tá na família 7A? Sim, que é o iodo na família 7A, tá? E depois nós temos aqui o bromo, ó, tá na família 7A também, família dos halogênios, tá certo. Alcalinos terrosos, família 2A. Então, vamos ver aqui, ó. Magnésio, o magnésio tá na família 2A. Cálcio, também, ó, tá na família 2A, da tabela periódica, tá? O magnésio cálcio. Estrôncio, também família 2A. E o bário também tá na família 2A. Então, aqui na última coluna, nós não vamos ter erros, todos estão na família 2A, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me perguntam, tá bom? Tchau, tchau.